de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Ságio, ele pergunta: o que poderíamos saber sobre a infância de Jesus até o seu início do ministério? Pediria para você aumentar um pouquinho o seu som, que está muito baixo. Eu estou lhe ouvindo muito baixinho, tá, irmão Gemir? A pergunta é: melhorou? Melhorou. A pergunta dele é a seguinte: o que podemos saber sobre a infância de Jesus até o início do seu ministério? Veja bem, os registros sobre a infância de Jesus e até o início de sua adolescência não foram notificados nem pelos discípulos do Mestre, nem tampouco pelos hebreus. E, na verdade, só falaram de Jesus quando ele começou o seu trabalho messiânico. O que nós ouvimos certa vez do mundo espiritual era que Jesus, por ser um espírito naturalmente iluminado, um espírito de porte espiritual angelical, ele, embora tenha nascido como todos os seres, que não seria ele que haveria de contrariar o princípio fisiológico do nascer, ele teria sido naturalmente gerado sobre o amparo, digamos, digamos, dos órgãos reprodutores masculinos e femininos, porque naturalmente a fecundação teria de ser necessário para formar um corpo físico. Jesus teria, naturalmente, pela sua propriedade, pela presença dos engenheiros do karma, pela presença de cientistas do karma, ele teria que vir da maneira mais saudável para não contrariar os princípios básicos fisiológicos da transmissão dos caracteres biológicos de pais para filhos. Mas vejam bem, seria uma questão de lógica e de bom senso pensar que Jesus ficaria trancafiado num corpo físico, digamos, todo o tempo, quando ele, sendo governador do orbe terrestre, e um filho do pai maior, ficasse isento de sua participação na condução planetária, sendo ele muito mais do que, evidentemente, o condutor do planeta da Terra. Ele também é o condutor de planetas como Capela, como Sírios, e nós sabemos que hoje Sírios é A e B. Então, mundos em regeneração, mundos já regenerados, mundos ditosos, e planetas provacionais como a Terra e outros similares, e planetas primitivos como Quiron e outros. Olha, como o entendimento lógico poderia conceber que Jesus ficasse trancado até a sua participação messiânica, digamos, assim como se estivesse em uma aposentadoria, sendo um mundo dinâmico e altamente energético. O que dizem os Espíritos é o seguinte: vós não tendes ainda a compreensão para poder compreender esses aspectos, porque eles transcendem, digamos, o que se entende como matéria. Eles transcendem o que vós entendeis como transmissão hereditária. O Cristo Jesus não desrespeitou os sagrados princípios fisiológicos da concepção do corpo físico para abrigar o espírito imortal. Ele fez uma preparação profunda antes, preparação astral, semi-astral, para poder ingressar como um espírito de alta potência, naturalmente vestindo o corpo denso, embrutecido que é a matéria. Mas é evidente que ele teve como se diríamos, um fenômeno à parte. Ele teve um fenômeno que nós chamaríamos um fenômeno, digamos assim, um fenômeno fantástico que eu não teria como dizer através das palavras, ou seja, ele estava presente e ausente, ou seja, o corpo físico se desenvolvia e ele participou diversas vezes com a presença da Mãe Maria, do
pai José, os seus irmãos não tinham muito simpatia por ele, mas ele tinha o poder, assim como um espírito elevado, como Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, tem o dom da ubiquidade. O que é isso? A capacidade de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Jesus, através do fenômeno de cientistas do karma e de engenheiros da programação espiritual, ficar, de um ponto de vista espiritual, dentro do corpo físico, desenvolvendo de maneira normal a sua atividade, vamos dizer assim, física, mas sem ser o Cristo poderoso que haveria de vir quando o sinal da Galileia anunciou a presença dele. Tanto é verdade que João Batista era primo de Jesus e só dizia, à margem do Rio Jordão, que ele viria, embora ele já estivesse na terra, e que quando, na verdade, ele se aproxima de João para o batismo, é anunciado simbolicamente a sua presença espiritual no globo da terra. Você poderá me perguntar assim, bom, mas como é possível entender isso? Do ponto de vista do entendimento lamentável que nós, na nossa ignorância, conhecemos, é impossível. Nós não temos, assim, como explicar essa fenomenologia capaz de ser produzida em que eles conseguem desmembrar, manter um corpo em atividade, no seu desenvolvimento, para abrigar posteriormente, na hora adequada, naturalmente os laços estavam presentes, a vinda do Cristo quando ele começou a sua tarefa. E foi uma tarefa extremamente curta, porque ele desenvolveu, veja bem, 3 anos praticamente de messianato. Ele não ficou todo este tempo, nem poderia ficar aprisionado ao corpo físico. Digamos assim, o Evangelho de Rustam tenta dizer que Jesus viveu fluidicamente, o que não deixa de ser uma realidade depois do nascimento. Mas a vinda de Jesus, eu não concordo, Kardec também não concordou, de que o nascimento, ou seja, a hereditariedade tenha sido transmitido assim. Jesus foi, digamos, supomos um embuste, um corpo que não precisou ser corpo, porque era um corpo sem nada, era um corpo fluídico. Não, Jesus, evidentemente, pela sua natureza espiritual, tinha um corpo fluídico. Mas aí a confusão de valores tenta mostrar um outro aspecto. Nós diríamos assim, o Cristo não ficou inerte nem parado no corpo físico. Por isso a sua infância não foi destacada. Por isso o início de sua adolescência não foi destacado. Porque o espírito do porte de Jesus, se ele estivesse presente naquele momento, nós teríamos uma série de outras manifestações. Dizem os hebreus que ele, quando jovem, criança ainda, fazia comentários notáveis que deixavam os hebreus mais antigos a pensar. Mas, para isso, Jesus não precisava estar vinculado ao corpo físico. Ele simplesmente poderia fazer uma reprodução através do aparelho fonador, em determinados momentos, trazendo a sua marca, a sua participação. Mas o bom senso diz que um espírito deste porte, desta natureza fluídica, governador da Terra, nos seus estágios iniciais para começar o mundo de provas e expiações, governador de Sírios, de Capela, de planetas similares à Terra, de planetas primitivos como Quiron e outros, ficasse simplesmente aposentado num corpo físico à espera de algo. Claro que eu não vou dispor de que maneira isto foi feita, que utilização dos poderosos espíritos do karma fizeram para manter esta vinculação, porque nós desconhecemos. Mas, evidentemente, podem crer. O mestre continuou respondendo às suas tarefas em todos os momentos. E quando se ausentou para a pregação dos 3 anos, se ausentou para trazer no globo terrestre a sua marca,
a sua indicação do caminho, verdade e vida. E aonde ele se vinculou ao corpo físico para esse progresso, sua participação foi sempre notável, foi sempre extraordinária, com mensagens fantásticas, com manifestações provando a sua magnitude, né? Com os exemplos citados por seus apóstolos, pelas narrativas de cura de leprosos, não é? De aleijados, pela multiplicação de pães e de peixes, pelo mostruário de um caminho que levava a um novo mundo, porque Jesus veio para mostrar o novo mundo. Ele sabia que este mundo que ele ia mostrar não seria o mundo para aquelas criaturas daquela época, que elas também não compreendiam. Então, tinha que ser por alegorias, tinha que ser por manifestações reguláveis à época, projetando o futuro. Então, tudo isso estava marcado. Como marcado foi o ciclo de provas e expiações. Como marcado foi o instante da transição planetária. Como marcado está sendo o ápice dessa transição planetária. E como estará marcado, dito pelo Senhor Jesus, quando a ceifa que está sendo feita terminar de concluir a separação do joio e do trigo, a presença do Cristo, para mostrar àqueles que vão para o mundo regenerado, mais uma vez, a presença do governador, do Criador da terra, do Espírito iluminado, do Filho pródigo de nosso Pai. Então, vejam bem, nós não teríamos condições, digamos, de conhecimento para mostrar que um ser conseguiu fazer com que o seu corpo progredisse sem desfavorecer em nada os processos normais da criança, a infância, a juventude, mas ele, com a sua imponência espiritual, com o auxílio de criaturas preparadas pelo poder divino, porque são criaturas também divinas. Assim como o Cristo nosso é o nosso Cristo amado, existem criaturas crísticas em todos os lugares do mundo. Então, naturalmente, digamos assim, esse fenômeno, ele pode parecer estranho para nós, mas não é estranho, por exemplo, para mundos mais evoluídos. Porque em mundos mais evoluídos, a criatura não nasce do ventre materno mais. Então, o que parece ser difícil de entender hoje, já é fato normal em mundos mais evoluídos. Nós não temos mais a participação da mulher no seu sacrifício e ser ela responsável por guardar a semente da vida, nutri-la e, evidentemente, ter que passar pelas dores do parto para que seu filho tenha vida. É uma forma, digamos, notável em que se transforma um anjo para descer à terra e se vestir de mulher. E a nossa homenagem ao Dia das Mães, inclusive ontem, a todas as mulheres, a todas as mães, aquelas que entregaram a sua vida para que a vida pudesse surgir, uma outra vida. E eu, ao elogiar as mães, elogio as mães que cuidam de filhos que não nasceram do seu ventre. Notável, nobre, sem dúvida, esta tarefa. Como também não posso deixar de cumprimentar o pai. O que é o pai? É os pais que, na nobre tarefa de substituírem as mães, cumpriram o seu desiderato, levaram a termo a sua colaboração, educando, amando e garantindo, naturalmente, que as criaturas pudessem viver e seguir o seu trajeto evolutivo. Então, a todos esses seres, sejam naturais como mães, que aquecem no ventre seus filhos. Aquelas que, não tendo no ventre seus filhos, aquecem no coração. E aqueles pais que, sem ter a nobreza da tarefa feminina, desenvolvem, através da suplementaridade de suas intenções, a capacidade notável de produzir o amor, se equiparando a esses seres angelicais. Se em mundos superiores, meu querido irmão, nós não precisamos do corpo físico para o desenvolvimento, imagine os recursos que Jesus teria por ser uma figura crística
de mundos altamente elevados, mundos, inclusive, celestiais. Então, a vinda dele é uma exceção. Eu digo que ele não se furtou ao fenômeno da hereditariedade, mas que ele, através dos instrutores elevadíssimos, fizeram da hereditariedade a possibilidade de se sustentar o corpo físico até o momento específico em que ele pudesse começar a sua grande tarefa espiritual. Então, assim, é algo que poderia ser dogmático, mas que eu não gosto de dogma, porque eu nasci na Igreja Católica Apostólica Romana até os 13 anos, quando tive o impacto da primeira manifestação espiritual, mas eu não aceitava dogmas, né? Eu tinha dificuldade para aceitar os dogmas. Como, por exemplo, a remissão dos pecados, orando tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos. Como é que é possível remir pecados só orando, sem a tarefa reabilitadora, não é? O corpo do Cristo numa hóstia não podia ser... Enfim, nós não estamos por dogma, nós estamos exercendo apenas o direito de entender os limites das nossas ignorâncias. O limite da nossa ignorância não permite que nós possamos dizer em detalhes como é que a espiritualidade superior preparou Jesus, que não tem narrativa do seu tempo de infância e do início da sua juventude. É óbvio que o Espírito não seria possível. Isto não seria possível. Então, o que nós estamos querendo dizer é exatamente isto. O limite da nossa ignorância não permite que nós discorramos com propriedade sobre como foi o fenômeno, mas que houve o fenômeno, houve. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,